Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando então mais um semestre. Parabéns para você que está aqui, que está fazendo parte agora do segundo semestre, né? Semestre passado fazia parte do primeiro. Então, parabéns por você ter chegado até aqui, por você ter lutado. Eu sei que muitas dessa situação de pandemia a gente não pode estar em sala de aula presencial, mas que vocês possam continuar se esforçando cada dia mais para que vocês possam, então, né, conseguir aprender, assimilar todo o conteúdo. Eu vou estar aqui. Se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, pode me procurar, tá? Eu estou aqui para estar fazendo essa ajuda para você, para que você consiga alcançar esse conhecimento. Então, vamos lá, tá? A gente vai fazer ali um nivelamento. Primeiro, eu quero explicar para vocês, antes da gente entrar no conteúdo, semestre passado eu estava tendo citologia com vocês, e agora, nesse segundo semestre, a gente não vai ter mais citologia, eu vou estar dando bioquímica para vocês, ok? Então, vou estar aplicando para vocês um nivelamento para que todo mundo consiga chegar no conteúdo que a gente vai estar passando nesse segundo semestre, tá? Todo mundo no mesmo nível, todo mundo conseguir. Se ficou com alguma dúvida, esse é o momento de você aproveitar, perguntar, questionar sobre, né, essa possibilidade aí do que pode ter ficado em aberto para você, ok? Então, vou começar hoje com os carboidratos, mas também já introduzindo a parte de glicose. Então, os carboidratos quem são? Tá? Os carboidratos são todos aqueles que a gente já tá cansado de ouvir falar, principalmente às vezes quando vai em médico, uma coisa, né? Primeira coisa que às vezes fala, maneira no carboidrato. Por quê? O carboidrato, ele é a fonte, tá? A principal ali fonte que vai nos dar energia no futuro. Por quê? Esse carboidrato vai ser transformado em glicose, e a glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, consequentemente, o carboidrato ele vai ser essa fonte também de glicose. Lógico que nós vamos ter outras fontes diretas de glicose, sim, né? Nós vamos ter aí os doces, nós vamos ter o mel, nós vamos ter alimentos que vão ter frutose, a lactose, tá? Que vão ser fontes de glicose, de açúcares, tá? Diretos, mas também nós vamos ter os carboidratos, que eles vão ser grande fonte, tá? De transformação em glicose. Então, quando a gente come lá um pão, um macarrão, uma batata que tem amido, né? Então, tudo que tem amido, né? A batata, o milho, né? Então, isso vai fazer com que esse alimento, na hora dele ser processado e absorvido no nosso organismo, ele vai ser transformado em glicose. Como que esse processo ocorre? Então, primeiro, nós vamos lá na nossa boca, tá? Nós vamos fazer o quê? A mastigação. E nesse momento de mastigação, a gente vai ter já o início ali, tá? Desse processamento. Nós vamos ter uma enzima, tá? Chamada amilase, e aí a gente vai ver mais pra frente ainda nessa mesma aula, tá? Como é que vai ser, quais são as enzimas responsáveis em todo esse processo digestório e de absorção desses alimentos, mas vou trazer aqui principalmente o processo aqui, tá, de digestão. Então, essa comida vai já começar a ter no início, tá, essa digestão do amido, que vai ter a principal responsável, a amilase, a enzima chamada amilase. E ela vai, então, fazer já esse início de quebra desse carboidrato. Quando ele chega no estômago, tá? Que é o nosso segundo passo aqui, ele vai chegar lá no nosso estômago e vai sofrer um processo digestivo. Muitos acham que no estômago já tem absorção, que todo nutriente ali ocorre no estômago, e não, tá? Esse processo no estômago é apenas de triturar aquele alimento. Então, nós vamos ter ali um componente que é o suco gástrico, e ele vai fazer essa quebra total desse alimento, tá? Alguns alimentos, e dependendo da composição, né? Por exemplo, a pele do milho a gente não consegue digerir, né? Então, dependendo da composição desse organismo, tá? A maior parte dos alimentos que a gente ingere, eles vão ser, sim, triturados, vão ser, né? Todos ali destruídos. E esse processo de trituramento desse alimento já vai dar ali a formação do nosso bolo alimentar. E esse bolo alimentar,
ele vai sair do nosso estômago já ali triturado, né? E ele vai passar para o nosso intestino delgado. Nesse processo do intestino delgado, tá? Que ele vai estar ali ligado com com a saída ali do estômago, né? Essa parte ele vai passar ali para esse intestino delgado e ele vai fazer a absorção, tá? Desses nutrientes, desse bolo alimentar. Então, o estômago ele tem a função de quebrar, tá? Lógico, inicia já na nossa boca esse processo de quebra com a ajuda dos nossos dentes mesmo e dessa enzima amilase. Então, lógico, por isso que a nutricionista lá fala lá, mastiga, porque quanto mais tempo esse contato enzimático com esse alimento, mais quebra, tá? Vai ocorrer. Então, por isso, esse tempo de mastigação faz com que haja um maior tempo de quebra dessa enzima. E isso para o estômago, e o estômago vai já passar para o intestino como? Tudo destruído, né? Tudo ali já pronto para ser absorvido. Então, quanto mais ali esse intestino, né, vai receber, mais ele vai ter nutrientes para absorver. Aquilo que não for necessário para o nosso organismo vai ser excretado, certo? Então, no intestino grosso, ele já vai ter o quê? Boa parte desse bolo alimentar que já não serve para mais nada e vai ter também ali já a absorção da água que sobrou nesse conteúdo e minerais. E depois disso, tá? Depois que não tem mais nada para ser retirado desse bolo alimentar, então ele vai ser eliminado como as nossas fezes. Então, um resumão: ingestão, digestão, absorção. Absorveu ali, né, esse nutriente ali no intestino, ele vai para dentro da nossa célula. E na célula vai ter o metabolismo celular. Lembra lá na citologia que a gente viu semestre passado, que a gente falou quem vai fazer essa digestão celular? Os lisossomos, certo? Então, lógico, vai ter uma função ali de todas as organelas celulares. Elas vão metabolizar esse nutriente que recebeu ali e vai transformar em quê? Em energia. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais enzimas que vão estar presentes nesse processo, tá, de digestão e absorção dos carboidratos, tá? Nós vamos ter, então, lá na nossa boca, a amilase salivar. Ela vai dar início dessa quebra dos polissacarídeos, disacarídeos, tá? A amilase pancreática, ela vai ser produzida no pâncreas, mas ela vai agir lá no nosso intestino delgado, tá? Ela também vai fazer o processo de polissacarídeo ser convertido em disacarídeo, né? Então, vamos só relembrar. Então, polissacarídeo é quando há uma grande quantidade, tá, dessa cadeia de carboidratos. Disacarídeos quando há 2. Monossacarídeo quando há 1. A sacarase, ela vai ser uma enzima que ela vai ser, tá? Vai estar atuando ali no intestino delgado e ela vai ser responsável em transformar a sacarose, que é um tipo de glicose, em glicose e frutose. Então, é a função dela. Então, o nome dela já é parecido com a sacarose, né? Então, a sacarase, a enzima, vai transformar a sacarose, que é um tipo de glicose, tá? Ela vai transformar em glicose e frutose. A maltase é uma enzima que vai atuar lá no intestino delgado e ela vai transformar a maltose, que é um tipo de glicose, e vai transformar em 2 moléculas de glicose. A lactase, tá? Ela vai atuar também lá no intestino delgado e ela vai transformar a lactose, que é um tipo de glicose, ela vai transformar a lactose em glicose e galactose, certo? Então, essa é a função dessas enzimas, de fazer essa quebra, tá, de glicose e de carboidratos. Nós vamos ter 2 processos, um chamado de lipogênese e outro de lipólise. A lipogênese, quando a gente ingere os carboidratos, eles vão ser transformados em glicose e vão parar para a nossa corrente sanguínea, né? Como a gente viu, todo aquele processo de absorção, ele vai, no final, o que foi absorvido, vai ser transformado na nossa corrente sanguínea. Quando essa concentração de glicose ultrapassa o limite máximo, então houve um exagero nessa absorção, ele
esse excesso é removido pelo fígado e vai ser absorvido no seu interior em forma de glicogênio, tá? Esse glicogênio, ele é uma forma de armazenar o excesso de glicose, tá, no nosso organismo. Então, quanto mais ingerimos glicose, mais consequentemente a gente vai aumentar a quantidade de glicogênio que vai ser armazenado dentro do fígado. Já por sua vez, quando já tem um excesso muito grande dentro do fígado, então a pessoa vai recebendo mais, e esse fígado vai. E esse processo vai fazer o quê? Não, vamos armazenar. E isso vai sendo armazenado, que dentro do fígado. Só que quando há esse excesso de armazenamento dentro do fígado, o que o fígado precisa fazer? Ele precisa eliminar isso para a corrente sanguínea, tá? De volta. E ele vai fazer isso como uma liberação de ácidos graxos, tá? Uma forma de armazenamento de gordura, tá? Por quê? A gordura nada mais é do que uma forma de armazenar esse excesso de glicose, como uma forma de proteção do nosso corpo. Então, eu tô recebendo em excesso, então quer dizer que pode ser que amanhã não receba alimentação, pode ser que, né, eu precise dessa reserva energética. Então, isso é uma forma do nosso organismo de entender como, né, eu preciso de um estoque aqui de energia, né, tá mandando bastante coisa para mim, eu preciso de um estoque de energia. Então, ele não elimina isso, né, nas nossas fezes. Isso é armazenado para dentro do nosso organismo como forma de reserva energética. E isso vai ser armazenado em forma de gordura quando há um excesso, tá, dessa quantidade de glicose que está sendo transformada ali dentro desse fígado em forma de glicogênio, tá? Então, o glicogênio é uma forma de armazenamento da glicose. A lipólise, ela é o inverso, ela é o processo de quebra desse glicogênio que está ali armazenado dentro do fígado ou no músculo, tá? Esse glicogênio, ele pode ser armazenado tanto no fígado quanto no músculo, tá? Para que caso precise, mas, né, quando há essa precisa, então, por exemplo, assim, a pessoa ficou muito tempo sem ingerir, né, ficou em jejum um bom período, esse organismo vai precisar, já que ele não está recebendo essa energia, né, ele precisa o quê? Usar o estoque que ele tem ali dentro do fígado para que haja, então, né, essa liberação de glicose novamente no sangue. A gente precisa de um nível constante ali, por mais que seja baixo, mas a gente precisa de um nível ali constante de glicose nessa corrente sanguínea. Quando a pessoa tem uma baixa quantidade de glicose, tá? Isso ele geralmente quem tem hipoglicemia, gerando ali abaixo de 60, né? A pessoa vai começar a ter uma crise, tá? Hipoglicêmica, e ela vai começar, pode ter tontura, desmaio, chegando até a óbito se não for, né, tratado. Então, nós precisamos de uma constante quantidade de glicose. Então, o nosso organismo, quando fica em jejum, ele vai falar, opa, eu preciso transformar esse glicogênio que está lá no meu fígado em glicose novamente, porque precisa de uma quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, esse processo de lipólise vai ser essa retirada, tá, desse glicogênio que estava lá no seu fígado e vai transformar ele em glicose. O fígado, por sua vez, ele vai manter, né, esse nível de glicogênio estável, né, para ter essa reserva. Então, ele vai retirar já os ácidos graxos que estavam ali, né, acumulados para, né, a nossa gordurinha ali acumulada, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esse ácido graxo novamente em glicogênio para ele ter um estoque de armazenamento rápido, né? Se você precisa ali de glicose, ele vai quebrar o glicogênio e vai transformar ele em glicose de novo, né? Então, ele vai transformar esse ácido graxo que estava lá armazenado e vai ser absorvido novamente no fígado como glicogênio. Então, fatores que vão influenciar a lipólise e a lipogênese são a ingestão de caloria que você está ingerindo. Então, a pessoa teve ou uma super ingestão, né, de carboidratos, de glicose, ou uma baixa ingestão, tá? Isso vai fazer com que esses processos sejam iniciados de acordo com o que você ingeriu. Gasto energético. Então, se a pessoa está gastando mais do que ela está ingerindo,
né? Então ela vai lá, corre uma maratona ou vai para academia, faz uma caminhada e está ingerindo uma quantidade menor, então esse processo de lipólise vai ser ativado. Ou se a pessoa é sedentária, não está fazendo nada, está ingerindo e não está fazendo nenhuma atividade, o processo, então, de lipogênese, ou seja, de armazenamento, vai ocorrer, tá? Processo hormonal, tá? Então, os hormônios estão totalmente interligados nesse processo. Isso vocês vão ver mais pra frente, tá? No decorrer das nossas aulas. Mas, a princípio, tá? Nesse semestre ainda não, mas mais pra frente vocês vão entender esse processo hormonal, a influência deles, né, nesse processo de armazenamento. Mas vocês têm que saber, assim, que o processo hormonal, ele é muito fundamental nesse processo, tá? Ele tem uma grande influência. Problemas psicológicos também influenciam, sociofamiliares, tá? Isso também influencia. Problemas hereditários, ou seja, vão ter ali um erro, algum problema, alguma coisa que vão acarretar nesse processo genético, então pode estar acarretando sim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Ali uma parte sobre os nossos carboidratos. Se você ficou com alguma dúvida, mesmo esquema, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas para vocês, ok? Um bom restante de aula e até breve.